E Brasil? O que Ismar Becker está dizendo, pensando, achando de Brasil? Bom, vamos começar pelo começo. Eu morei fora, morei na Irlanda, morei na Alemanha, passei boa parte do meu tempo fora do Brasil. Quando me perguntam qual é o país que se moraria, é o Brasil. Nós temos um monte de problemas, mas, cara, há essa mescla cultural, racial, que até pouco tempo atrás era uma característica do Brasil. O maior crime que esse cidadão que está na presidência da República hoje não é o que ele roubou. O maior crime que ele cometeu, foi esse maniqueísmo, nós contra eles, que foi ele que começou, e ele está aprofundando, e ele depende disso. Ele é um animal, esse animal não é adjetivo, tá? É substantivo, que depende da polarização. E achou um outro animal que também depende da polarização. Esse aqui só vive com esse aqui. Uhum. O Brasil não era assim. De todos os países que eu conheço, o país com mais... Tá, tem racismo, tem... Sim, mas comparado com outros países, o Brasil era o mais... o menos pior, vamos falar assim. Com essa conjuntura que nós temos hoje, e o Turejo falou isso, uma competência, é outro cara que... Absurdo, né? Meu Deus Tava do falando com céu. ele hoje. Ele é. O cara é um monstro. Nós somos, quando eu faço uma palestra fechada, eu uso um outro termo, nós somos uma menina feia, mas uma das poucas do baile para dançar. Com a Ucrânia, Oriente Médio, briga China com os Estados Unidos, que é o Neil Ferguson fala na Segunda Guerra Fria. Para onde você vai? Para a China, uma coisa está certa na China, duas coisas. Primeiro, o Estado vai cada vez controlar mais e o pessoal está sentindo isso e vai embora. Depois da guerra da Ucrânia tem o nearshoring e o friendly shoring. O pessoal está saindo de lá. Você vai para onde? Para a África? Sorry, não vai. Turquia tem um potencial enorme, mas tem um outro demente lá que, sem comentários, um país maravilhoso, estive lá 2 anos atrás, tive mais vezes, mas a última vez 2 anos atrás. A Europa tem a Polônia, que tem um potencial enorme, mas com um vizinho louco daquele, que qualquer hora pode invadir eles, e vai. Tá? Então, tem o México, só que o México agora tem um cara lá em cima que não gosta do mexicano e vai complicar a vida deles. Então, quem é que tem sol, terra, água? Precisa dessas 3 coisas. Tem gente que tem sol, mas não tem terra. Tem gente que tem terra, mas não tem sol. Tem gente que tem terra, tem sol, mas não tem água. O que é proteína animal e vegetal? Água. Uhum. Água, só. Um frango é água. Um grão de soja é água. Tá? Só tem 4 lugares, não tinha 3 só. Hoje tem 4. Que produzem isso. O Pampa úmido da Argentina, o Vale do Mississippi e a Ucrânia. Isso, a Ucrânia desde a época dos romanos, era o celeiro da Europa. Bom, deve acabar a guerra há algum tempo, mas até eles voltarem a produzir o que eles produzem, vai tempo. A Argentina está crescendo e vai crescer mais, a produtividade lá é incrível. Os Estados Unidos não tem mais onde expandir. Quem é a única menina do baile? Brasil. Ou a única, estamos aqui entre nós, podemos falar, que é a única menina do bordel? No Brasil. Nós somos feinhos, mas quando o cliente chegar, só tem nós. Tá? E o Turismo falou isso de uma forma muito inteligente. Agora, nós temos, historicamente, e não é só nesse governo, o Roberto Campos, vou dizer isso, nós cruzamos a rua para escorregar na casca de banana que está do lado de lá. Nós fizemos isso quando achamos o pré-sal e estamos fazendo de novo. Eu sou otimista, por natureza. Ainda acho que nós temos uma chance muito boa, mas no dossiê Brasil, e aqueles caras que vocês pegaram lá são os 2 Samuéis,
Os dois Marcos. Né? Marcos, desculpa. Marcos Lisboa, Marcos Mendes. O Samuel também, Samuel o Gustavo Pessoa, Franco. Cara, Pedro Jobim. Cara, é tão óbvio que tem que fazer no Brasil. Mas, desde o meu pai foi senador 4 anos, ele era suplente de senador, daí o senador foi indicado para governador, ele assumiu. Eu morei em Brasília 3 anos, daí o último foi embora, porque... E eu me lembro um dia que nós estávamos no clube do Congresso com os deputados, acho que tinha também um outro senador de Santa Catarina. E eu tinha 17 anos, 18 anos. E um deputado, lá do oeste de Santa Catarina, o oeste de Santa Catarina naquela época era um troço meio, assim, fim do mundo. E ele argumentou, não sei o que eles estavam comentando, eu estava só escutando, claro, que ele tinha sido contra a eletrificação rural de uma área lá, porque o pessoal não estava preparado para ter energia elétrica. Ah, eu não aguentei. Eu digo, eu sei porque você era contra. Se tivesse energia elétrica, eles iam ter acesso à comunicação, à informação, nunca iam votar num idiota como o senhor. Puta, qual é a apanhei do meu pai? Então, desde aquela época, isso, o Darwin Samenblu, no Por que as Nações Falham, coloca isso. O nosso sistema, isso vem desde que o Cabral chegou aqui, é extrativista. A elite brasileira, menos no sul, mas também tem mais no norte e nordeste, não quer que o povo evolua. Eles dependem disso. O Bolsa Família, eu sou absolutamente a favor do ponto de vista liberal, o Mises defendia isso, mas principalmente o cidadão que está hoje, ele não pode, se o cara sair do Bolsa Família, não vota mais nele. Eles não estão me entendendo. Esses dias, de vez em quando eu faço brinco um pouco com meus algoritmos, porque senão eles me mandam só coisa liberal, daí eu pesquiso uns troços de esquerda. Eu escuto o Vladimir Zaflat, uns caras assim bem fora. Eles já chegaram à conclusão de que o cidadão lá em cima não está mais entendendo. Cara, o mercado muda. Não, o Vladimir fez uma autocrítica pertinente. Ele disse, a esquerda acabou. Sim. Tá? Hoje de manhã eu estava vendo o Tarso Genro, que é um outro cara radical, mas um cara inteligente, o cara argumenta. Ele disse, escuta, nós temos que... Agora botaram lá o marqueteiro. Cara, se o produto não for bom, você pode fazer a comunicação que você quiser. O Felipe Miranda escreveu na newsletter, aliás, outro cara que escreve muito bem também, o Felipe Miranda, fundador da Empíricos, que ele citou um jornalista antigo que ele disse que quando um governo diz que tem um problema de comunicação, é que claramente ele tem um grande problema e não é de comunicação. Claro. É óbvio. O próprio Zé Dirceu, eu abomino, mas é um cara extremamente inteligente. É o cara mais inteligente da esquerda brasileira. Sim. O Zé Dirceu, sem dúvida nenhuma. Ele até ele foi casado, só que a mulher dele não sabia. A mãe do filho dele que é deputado é Becker. Mas não é parente minha. Graças a Deus. Eu tô com a entrevista que o Rui mandou ler. Quer dizer, não mandou ler, ele comentou na live. O Rui Alves falou de uma entrevista, eu achei ela de 3 meses atrás, do Zé Dirceu, eu não tinha lido, passou por mim desapercebido. Que ele falou sobre o plano, qualquer coisa que o Zé Dirceu fizer, quer dizer, o Zé Dirceu não, desculpa, qualquer coisa que esse governo fizer no lado de austeridade, vai estar cometendo estelionato eleitoral. Porque esse governo não foi eleito para isso. E aí eu volto um pouco pro Milei. Que você falou, o Milei, ele tá falando exatamente, fazendo exatamente o que ele falou. Nós vamos passar fome, então, com essas palavras, 2 anos. E está acontecendo. Só que o pessoal aqui de baixo melhorou. Pô, como é que o cara está com mais popularidade que quando ele foi eleito? Isso não existe. Eu entendo, politicamente, eu entendo a lógica do Zé Dirceu. A política, eu fui candidato a prefeito, devia estar bêbado quando aceitei, mas tudo bem. E quando eu fiz uma pesquisa, cara, pesquisa séria, o cara me veio entregar a pesquisa. Primeiro, antes de fazer a pesquisa, o cara disse, olha, Lismar, tenho 2 perguntas. Se eu responder não para uma delas, eu não vou fazer a pesquisa. Eu digo, cara, não. Tá bom, eu faço a pergunta. Primeiro, a tua esposa e a tua família não é contra? Eu não quero saber se é a favor, só quero saber se não é contra. Digo, não. Pelo contrário, não concordo com o que eu estou fazendo, mas vão apoiar. Tá ok. Não é contra você sair candidato. Por exemplo, se a tua esposa for contra, para. Porque não vai dar certo. Tá bom.
Segunda pergunta. Qual é o rabo preso que você tem? Digo, como assim? Você tem amante, filho fora do casamento, você tem sonhos sexuais que você não pode revelar, tá? Digo, não. Se eu vou fazer pergunta de novo. Porque se não tiver, eles vão dizer que você tem. E se você tiver, você está ferrado. Então, tá, ele fez a pesquisa, passou um tempo, diz, Marco, tem uma boa e uma má notícia. Eu começo pela má. Não, vou começar pela boa. Não, a má. Você tem 2% de intenção de voto. 2. Qual é a boa? Você não pode cair. Eu digo, porra. Aí eu sei, né? Bom, terminei com 24%. 24%. 24%. Isso foi Agora, na penúltima eleição. 2020. Aí... Eleição para prefeito, pra prefeito. de... Lá não tem segundo turno. Uhum. O prefeito que ganhou, estava em campanha há muito tempo. Eu empatei com o prefeito que foi a reeleição, cara. E ninguém me conhecia, apesar de ter nascido lá, mas como passei mais tempo fora do que lá, ninguém me conhecia. Mas eu também não tinha rejeição. Como eu fiz? Mídia social. Mas depois da eleição, uma cidade ao lado, Rio Negrinho, nesse momento para o Rio Negrinho fica a churrascaria Pinos. O cara me convidou para ir conversar com ele e disse, Mário, porra, como é que você chegou com 24% dos votos? Você não tinha nada, cara, incrível. Mas você cometeu um erro. Um não mais, né? Porque você ganhou, cai o nome dele. Você ganhou, até foi reeleito, agora eu não. Não, você cometeu um erro só. Mas qual foi o erro? Você não usou a estratégia da caçamba. Caçamba é como a gente chama basculante lá no sul. Que diabo de estratégia é essa? Não, é simples. Durante a campanha o cara chega, Ismar, tô com um problema na minha rua, vou resolver. Joga pra cima da caçamba. Chegou outro, cara, preciso de um emprego pra minha filha. Joga pra cima da caçamba. E vai indo. Ganhou, você levanta a caçamba, joga tudo pra fora. E aí eu peguei uma carona, eu li isso um tempo atrás, essa foi serendipidade. O Aristóteles, num argumento que ele usou sobre a retórica, que era uma coisa importante na política, quer dizer, a capacidade de dialogar, a retórica, eu fiz um post sobre isso, tem 3 componentes. O logos, o ethos e o pathos. Logos, a lógica, a argumentação. Eu fiz um plano de governo de 5 páginas. Os outros tinham 30, 50. Foi bem simples. Brevidade inteligente. Tá. Eu não tinha lido ainda. Nem tinha lido. Senão tinha dado 2. O ethos, cara, meu pai foi prefeito, sempre foi político, mas empresário, um cara assim, absolutamente correto, nossa linha é muito clara. Eu pregava reduzir o número de cargos comissionados, que é uma besteira, você devia ter dito que ia fazer. E o pathos é a empatia. Tá? E empatia em política, lamentavelmente, significa mentir. Também. Não se prostituir, um pouco menos, mas tem que mentir. Isso foi uma lição muito grande que eu tive na campanha. Hoje, eu não minto, mas eu adequo o meu argumento, escrito não, porque é mais difícil, ao interlocutor. Uhum. A minha comunicação ficou muito mais simples com isso. Gostando ou não gostando dele, o nosso presidente da República tem um pathos incrível. Lógico. Ethos passa longe, né? Não sabe nem o que é, e logos também não é o forte dele. Só que o pathos dele hoje, aquele cara que entendia esse pathos, a empatia dele, acabou. Eu tenho um grande, hoje amigo meu, seguidor, que trabalhou com ele no ABC, na Vilares. Aquele cara que era o eleitor dele, não existe mais. Aqui no ABC, quantas prefeituras o PT fez? Uma. No Brasil inteiro mesmo. Tá? Daí ele vai querer fazer sindicato pro pessoal de entregador de pizza. Pô, os caras não querem saber de sindicato. Eu não quero governo nas minhas costas. Eu escrevi isso, levei um pau sem tamanho. Então, o coitado está fora da realidade. Agora, como o Kassab diz, por sinal me surpreendeu essa declaração do Kassab agora da semana passada, o Lula é muito maior do que o PT, é muito maior que a esquerda. A Economist dessa semana colocou
A esquerda no Brasil tem data de validade. Na hora que a biologia fizer seu serviço, acabou. Vai ser que nem a Iugoslávia. O PT vai virar os 18 partidos, mais ou menos. Mas que o cara tá fora da realidade, tá. E esse chá de marqueteiro que o Sidônio deu nele tá muito fraco, cara. Uhum. A primeira entrevista ao vivo ele disse que não estava fazendo o que tinha prometido. Porque você nunca pode falar isso. O político tem que mentir. Eu não ganhei porque eu não menti. Se eu tivesse mentido, provavelmente eu tinha ganho. Diante da expectativa que eles geraram no passado, aí olhando sob a ótica do mercado, né, principalmente do que o Haddad poderia apresentar, e o que veio, ver ele cometer esse erro, entre aspas, até joga um pouco, não vou dizer que dá esperança, mas pelo menos você vê que diminui um pouco aquela tensão do continuar aquela briga do nós contra eles. Mas fiquei curioso sobre por que você não saiu candidato de novo? Você só foi 2020 e... Sim. Veja, primeiro que não foi. Não tô aqui, só, pessoal, não tô fazendo campanha política aqui pro Smart. Não, me convidaram. Foi o seguinte, eu voltei, eu tinha uma empresa na Alemanha, fechei a empresa, voltei para cá. Como eu sou workaholic, eu sabia que eu tinha que encontrar alguma outra coisa, que só a minha empresa não dá. Daí, depois até comecei a escrever no LinkedIn. Daí, um grande amigo meu, Rolf Budemeier, um dos donos da Budemeier, da Casa Almeida, me chamou para tentar botar um pouco de ordem na casa lá da Associação Empresarial de São Bento. Estava tendo uma briga entre o pessoal mais jovem e o mais velho. Eu digo, pô, mas eu para fazer mediação? E o pessoal estava incrível, deixei trabalhar e pegou repercussão. Bom, me convenceram a ser candidato. E um dos passos foi vir a São Paulo, foi em janeiro de 2020, com o Raimundo Colombo, que foi governador de Santa Catarina, foi senador, com 2 deputados, mais o ex-prefeito de Blumenau, Napoleão, e tinha mais uma Maria Cristina, era o nome dela, que ia ser candidata a prefeita de Itajaí. E nós vamos a São Paulo almoçar no apartamento do Kassab. Fica ali no Morumbi, não é um apartamento, é um prédio inteiro. E o cara é um monstro. Ele deu aula para o Maquiavel. Maquiavel escreveu O Príncipe depois. Cara, ele fez uma avaliação naquele momento do que ia acontecer. Que aconteceu tudo. Em termos de consolidação de partidos, etc. Absolutamente inacreditável. Ele hoje o cara é o kingmaker. Eu acho assim... Aí... Não estou julgando ele, tá? Exato, eu tenho até receio de falar isso publicamente, porque hoje em dia, né, então, com o mundo tão polarizado como tá, mas se tem um cara da política que eu gostaria de ter aqui no Market Maker para ter um papo, assim, porque é um cara que consegue ter uma leitura e eu não tenho contato com ele, mas eu falo com o Raimundo, porque é um cara assim, que ele sempre consegue estar ali atuante, né? Seja com o governo que tiver lá. E ele justifica isso de uma forma crível para vamos dizer, o cara está se vendendo. Não, até pode ser. Mas ele explica isso de uma maneira que é o pathos, tá, que o eleitor entende. Quando eu vi a declaração dele há 2 semanas atrás, um pouquinho depois o Lira tinha feito, eu já tinha visto a esquerda dizer que tinha problema. Daí quando eu digo, opa, o gato subiu no telhado. Dito isso, acho que tem uma chance bastante grande de continuar na próxima eleição, mas não vai ser tão fácil. E do ponto de vista de isso está bem claro no dossiê, os caras estão atirando no pé. Não tem como. Agora, uma pequena mudança, que não vai acontecer nesse governo, evidentemente. Um outro governo que diga, escuta, nós vamos botar a ordem no galinheiro. Não precisa nem fazer, já o dólar cai, a economia volta. Por quê? Porque nós somos uma das poucas meninas do baile para dançar. É simples. Eu acho que, sem querer ficar dando spoiler, né, mas a gente também já gravou o episódio que vai ao ar no sábado. É um economista
que ele falou que o grande problema do Brasil hoje é o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que não importa quem seja o governo eleito ano que vem. 2027 vai ser o ano do pacto. Vai ter que ter. O lado ruim é que também não espere nada antes disso. Vai ser muito difícil sair alguma coisa. Então, a gente deve ter uma eleição de 20 meses. Começou agora em janeiro e deve ir até o ano que vem. Só que foi quem tomou a iniciativa, pelo menos oficialmente, já tinha sido tomado pelos outros extraoficialmente. Quem tomou oficialmente foi o presidente. Sim. Eu acho isso uma burrice sem tamanho. Mas já você vê que as consequências já estão aí. O próprio vídeo do Nicolas rebatendo toda a questão do Pix já mostra um posicionamento da oposição a essa corrida. Não dá para contabilizar quantos votos o Lula perdeu ali, mas certamente isso vai ter um impacto. Certo? O Tancredo Neves, que era um gênio, ele era deputado quando o pai era senador, dizia que política é que nem avião. Você não pode decolar muito cedo, porque senão acaba o combustível, e nem muito tarde, senão você não chega no aeroporto quando os outros chegarem. Fazer campanha antecipada é um perigo, porque você é vitrine. Uhum. Claro que no Brasil, se eu pudesse mudar uma coisa, acabava com a reeleição. No Brasil faz parte, mas, cara, não diz que você é. Mas por isso que eu não fico preocupado quando aparece Gustavo Lima, Pablo Marçal, porque, pelo menos, olhando para os políticos que têm capacidade e têm entregado um resultado interessante em alguns estados, líderes novos que trazem um ar de novidade em relação aos políticos que a gente tem hoje, é bom ter uma vitrine ali com nomes como ele, para tirar um pouco a visibilidade desses outros nomes que... acabar com... Eu nem gosto de falar muito para o nome para não dar mais. Nós temos que acabar com a geritocracia, pelo amor de Deus. O Biden, nos Estados Unidos, estava literalmente bambando na gravata e o nosso não está muito longe. Até porque velho casado com mulher mais nova é perigoso. Consome muita energia. E a profissão... O cargo presidente da República, acho que é... Quando você pega a foto pré e pós, né? Acho que é... Não, uma coisa é clara. Eu não gosto do cidadão, mas tiro o chapéu para ele, porque ele tem uma capacidade de comunicação, de articulação incrível. Ele não está mais... É uma palavra bem antiga, os mais jovens não sabem o que é. Ele não está mais com tesão pro negócio. Pô, tesão é uma palavra... Tá? Mas é velho, você sabe. Tem um povo que não sabe. Por isso que é o tempo todo, cara. Ele não tem mais... Ele fazia isso de uma forma brilhante, hein? Uhum. Pro lado errado, na minha opinião, mas a forma era brilhante. Ele não tem mais. Ismar, já passamos de mais de 1h30 de live, tem mais de 600 pessoas ao vivo. Pessoal que está chegando agora, você pode ser membro do Market Makers, começamos isso hoje. Tem o botão ali, seja membro. Você virando membro, menos de R$8 por mês, você assiste os vídeos do Market Makers sem propaganda. Você participa de um grupo de WhatsApp, onde a gente vai mandar as informações aqui do YouTube. Tem stickers personalizados, tem prioridade para mandar pergunta aqui, aparece o selo de membro e você, além de tudo isso, vai ajudar o Market Makers a continuar fazendo o seu trabalho. Esse trecho ficou muito bom, mas você vai ficar assistindo só corte mesmo? Clica aqui e veja o episódio completo que vai trazer muitos insights para você. Ou então, clica aqui e veja mais um corte desse episódio.